Oi, gente, tudo bom? Então, estamos aqui, vamos iniciar a primeira aula do bloco 2, certo? Então, nessa aula a gente vai falar um pouco minuciosamente sobre algumas técnicas de relaxamento, qual o objetivo, como que essas técnicas, aonde que elas estão fundamentadas, por que utilizar essas técnicas em psicoterapia, certo? Então, dando continuidade do bloco 1, eu vou começar com vocês agora a falar um pouco mais minuciosamente sobre as técnicas e, posteriormente, nós vamos ter a aula prática, que é o roleplay, também constando a demonstração das técnicas, ok? Então, vamos lá. Bom, no que se refere a técnicas de relaxamento, a literatura coloca que é um conjunto de procedimentos, certo? De intervenções. Então, as técnicas, elas não surgiram, elas não existem por si só. Elas não existem do senso comum. Existe toda uma questão científica, tá? Que fundamenta e que dá sentido ao uso dessas técnicas, inclusive ao uso dessas técnicas no processo de psicoterapia, certo? Então, algumas técnicas de relaxamento são respiração diafragmática, relaxamento progressivo de Jacobson e técnicas de imagem. Então, assim, existem muitas técnicas, existem várias técnicas de relaxamento, porém, algumas delas que são mais usadas em terapias cognitivas são essas que a gente vai ver hoje aqui, tá certo? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre os fatores históricos das técnicas. Então, essas técnicas, estão relacionadas, elas surgiram em um momento histórico em que elas começaram a dar muito certo, a ter resultados positivos nas terapias de modificação do comportamento. Então, elas vinham sendo utilizadas anteriormente por si só, tá? Por questões por sugestões, e depois, quando começaram a ser desenvolvidos alguns estudos da psicofisiologia e outros estudos que foram comprovando a eficácia do relaxamento para a saúde mental, essas técnicas passaram a ser usadas em terapia de modificação do comportamento. E a partir daí, elas começaram, a fazer parte integrante de outras técnicas, como, por exemplo, a técnica de dessensibilização sistemática, que é uma técnica muito usada em terapia, em análise do comportamento e em terapias comportamentais e cognitivas. Então, essa técnica de dessensibilização sistemática é uma técnica que é uma técnica maior que integra diversas outras técnicas, dentre essas técnicas de relaxamento, ok? Então, após isso, a medicina comportamental também começou a utilizar e mais recentemente a psicologia da saúde. Vamos lá. Então, em relação aos fatores históricos, os avanços no conhecimento da anatomia e da eletrofisiologia dos sistemas neuromuscular e neurovegetativo ao longo dos séculos 18 e 19. Então, esses estudos, eles foram dando a consistência, a fundamentação para essas técnicas, né? Isso levou a uma importância das funções do sistema nervoso autônomo e foi decisivo para o desenvolvimento das futuras técnicas de relaxamento. Ok? Então, diante de vários estudos científicos, onde se entendeu que havia uma função do sistema nervoso autônomo
extremamente importante para o estado de saúde mental do indivíduo, associado, né, aos avanços do conhecimento da anatomia e eletrofisiologia, deram uma importância, foi um fator decisivo para o desenvolvimento de várias técnicas. Então, existem diversos marcos conceituais em relação às técnicas de relaxamento, tá? E dentre esses marcos conceituais, temos a natureza e mecanismo de ação das técnicas, a investigação sobre os processos emocionais e processos motivacionais. Como é que tudo isso funciona? Existe o processo fisiológico interativo, fisiológico e psicológico interagem, dando então um enfoque sobre o estado de excitabilidade ou o estado de relaxamento. Então, gente, como nós vimos na aula anterior, os componentes fisiológicos, eles estão relacionados à redução de ativação somática e autônoma, né? Porque, como a gente viu, toda aquela questão do equilíbrio, da homeostasia do sistema nervoso autônomo, ele trabalha nesse sentido. Então, um é ativado, o outro regula, né? Então, quando o sistema nervoso simpático ativa e a gente começa a ter vários sintomas de energéticos acelerados, o coração acelera, todos aqueles sintomas fisiológicos, é importante que seja ativado também o sistema nervoso parasimpático para que haja esse equilíbrio. E esse equilíbrio do sistema nervoso autônomo pode ser ajudado a partir de técnicas de relaxamento. Então, existem os fatores subjetivos, tá? A gente faz todo aquele trabalho, como a gente viu no roleplay, no primeiro roleplay que fizemos, onde o objetivo é o relaxamento, o bem-estar, a redução dos sintomas de ansiedade. E aí tem também os aspectos subjetivos, porque não basta só aplicar as técnicas, é preciso que o terapeuta compreenda se aquela técnica de fato ajudou o paciente ou a paciente, tá? Porque a gente pode aplicar quantas técnicas julgarmos necessário. Será que de fato houve uma redução dos sintomas ou alcançou-se o objetivo com aquela técnica? Então, é extremamente importante a verbalização subjetiva do indivíduo, como que ele está se sentindo, como que foi essa experiência para ele, como que ele se sentiu no momento em que a técnica estava sendo aplicada, qual foi Quais foram os aspectos que ele observou durante a vivência dessa técnica? Então, tudo isso são as questões subjetivas que são feitas através de verbalização e que é necessário todo o manejo do terapeuta para que ele compreenda como que essa técnica se essa técnica foi benéfica ou se não foi benéfica para o paciente, né? Lembrando que cada indivíduo é um indivíduo, é singular, então é preciso ter todo esse cuidado para que a gente não torne uma receita de bolo, né? A forma como é aplicada em um paciente vai ser diferente da forma como será aplicado em outro. Então, tem muitos pacientes, inclusive, que vão se beneficiar de algumas técnicas, outros que não se beneficiarão, porque tem um padrão diferente de funcionamento, tá? E os comportamentais, que é a quiescência motora. O que é essa quiescência motora? É o padrão realmente de estar relaxado, né? É aquela sensação, aquela consciência, não seria uma sensação, aquela consciência do relaxamento, do bem-estar,
certo? Então, existem esses componentes, os fisiológicos, os subjetivos e os comportamentais que estão relacionados às técnicas de relaxamento. Então, esses marcos conceituais, eles estão principalmente fundamentados em 3 eixos. Os eixos motivacionais, os eixos emocionais, o eixo motivacional e o eixo aprendizagem. Como é que é isso? Então, no ponto de vista científico falando, todos nós temos emoções e sentimos essas emoções de uma forma muito peculiar. E já sabemos também que as emoções, elas existem e devem existir para a nossa própria sobrevivência, certo? No entanto, como é que funciona a dinâmica das emoções? Daquela forma, como nós já vimos na aula passada, que dentro de um caráter integrador, onde envolve a cognição, envolve os fatores fisiológicos e envolve os fatores comportamentais, né? Então, só resumindo o que a gente já falou bem explicadinho na aula passada, quando se interpreta um evento, nosso cérebro recebe um comando, esse comando ativa sintomas, né? E nós sentimos emoções. Então, a emoção ela integra todos esses aspectos, certo? Dentro dos marcos conceituais tem também a questão motivacional. O que é a questão motivacional? A questão motivacional é emoção, né? Tem esse caráter integrativo, e a motivação é interno. Acontece de forma mais interna. O que é essa emoção? De que forma que eu estou vivendo essa emoção? De que forma que eu estou sentindo essa emoção, tá? Então, vamos imaginar que eu esteja sentindo essa emoção no peito, uma angústia, uma dor no peito, além disso, aquele nó na garganta, é aqui que eu sinto essa emoção. Não sei se vocês lembram no roleplay anterior que eu perguntei à paciente, aonde você sente essa emoção? Né? Então, o paciente vai dizer, eu sinto uma dor no peito, um aperto no peito, ou eu sinto uma dor no estômago. Tá, então, no momento em que a paciente for sendo aplicadas as técnicas de relaxamento, certo? E conforme essas técnicas de relaxamento, claro, forem sendo introduzidas no processo terapêutico dessa paciente, ela vai começar a se motivar de alguma forma. Por quê? Porque aonde ela sentia a emoção, no momento em que essa técnica atua, que as técnicas atuam, há uma tendência ao alívio dos sintomas. Então, ela quer ficar aliviada, ela não quer mais sentir essa emoção da forma como ela sentia anteriormente ao manejo da técnica. Ela não quer mais sentir as emoções de uma forma exacerbada como ela estava sentindo anteriormente a esse manejo da técnica. Então, isso a motiva a buscar ou a praticar de alguma forma, ou há uma motivação em relação à aceitação do procedimento, da técnica, de achar que é importante, de entender que é importante para o processo de terapia, para o seu contexto diário, né? Um dia desse, eu conversando com uma pessoa, eu falei, né, para ela, você gosta de meditar, você pratica, tem alguma religião? Então essa pessoa falou, eu não gostava de meditar não, mas você sabe que eu comecei a fazer umas aulas de meditação, umas sessões de meditação online, e eu comecei a gostar, eu gostei tanto. No primeiro momento foi
tão relaxante para mim que eu decidi que eu vou continuar. Então isso é um processo motivacional. Eu sinto a emoção em determinado momento e eu me motivo a querer ou não querer sentir essa emoção dessa forma, certo? Em relação à aprendizagem, gente, a gente pode compreender esse conceito como conceito de aprendizagem propriamente dito. Quando a gente é exposto a uma nova experiência, essas informações são acomodadas e há o processo de aprendizagem. No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, existem bastante situações estressantes, das quais muitas vezes a gente não consegue lidar de uma forma adaptativa, né? De uma forma funcional. Por exemplo, no trabalho, novos desafios no trabalho, uma reunião com alguém que é uma pessoa no nível de hierarquia muito importante e que de repente a gente fica nervoso e acha que não vai dar conta. Então, o que acontece diante dessas experiências, das diversas experiências com saúde, com relacionamento? O nosso corpo ele tende o quê? A sentir, a somatizar, né? E além do disparo do sistema nervoso simpático, além de todo aquele processo de emoção, o nosso corpo ele vai sentindo, né, somaticamente, e ele tende a tensionar, né? Por exemplo, tende a tensionar. Então, quando você passa por um processo terapêutico de relaxamento, o seu cérebro vai entendendo que esse processo é importante, ele ativa funções biológicas, fisiológicas no seu corpo, que dá uma sensação de leveza, de bem-estar, né? E isso te motiva a todas as vezes que você está em uma situação estressante, buscar esse relaxamento, esse modo de quiescência, esse modo de relaxamento. Então o cérebro vai entendendo isso e com o tempo isso se torna automático. Muitas técnicas, como a gente vai ver uma hoje aqui, que é o relaxamento muscular progressivo, quando o indivíduo aprende, quando ele cria o hábito da técnica, quando ele aprende com a técnica, ele acaba habituando, o próprio organismo dele acaba habituando, porque o cérebro já entendeu a mensagem e o organismo dele vai pedir aquele relaxamento e automaticamente, ao invés de tensionar, ele vai relaxar. Mas isso vocês vão entender um pouquinho mais adiante. Então aqui a primeira técnica, a respiração diafragmática, que nós vimos na aula passada e que também vamos ver no roleplay de hoje, né? Então essa técnica de respiração diafragmática, ela é uma técnica de relaxamento para diminuição da ansiedade, como a gente já sabe. O terapeuta precisa pedir ao paciente para prestar atenção na própria respiração, identificar os movimentos de inspirar e expirar, impede a hiperventilação e diminui os sintomas autonômicos e a tensão muscular, né? Então essa técnica a gente já viu bem minuciosamente na aula anterior e a gente vai ver mais uma aplicação hoje no roleplay. O relaxamento muscular progressivo de Jacobson. Essa técnica, ela foi criada por um médico chamado Jacobson e ela foi desenvolvida para ser aplicada em 50 sessões, certo? Ela é uma técnica que ensina o paciente a contrair e relaxar músculo a músculo, com o objetivo principal de que o paciente aprenda, compreenda, internalize como ele sente, quando ele sente a contração e quando ele sente o relaxamento, como é que esse relaxamento é sentido. Porque no âmbito do dia a dia, nós tendemos a sempre nos proteger da seguinte forma: há um estado de perigo, de estresse
o corpo tensiona. Então, o corpo tensiona e quanto mais situações estressantes nós somos submetidos no dia a dia, mais tensos nós vamos ficar. É uma defesa. E a gente não conhece como é a sensação dos músculos relaxados. E essa técnica, ela vai ensinar o paciente a essa sensação, a relaxar esses músculos e principalmente ensinar o paciente a introjetar, internalizar a sensação do relaxamento. Porém, ela foi adaptada ao longo dos anos, na primeira adaptação em 1934, tá certo? Então ela foi adaptada ao longo dos anos para sessões mais curtas. Então, que nós vamos apresentar para vocês é uma versão mais curta, certo? Que ela pode ser aplicada entre 7 a 8 sessões. Voltando aqui só um pouquinho, é importante ensinar o paciente que essa técnica é uma técnica, inclusive, que pode ser auto-aplicada, tá certo? Então, vamos lá. Então, essa técnica é uma técnica que ela é extremamente delicada no sentido da sua aplicação. Por que delicada no sentido de sua aplicação? Porque ela envolve muitos aspectos, certo? Então, a primeira coisa que precisa ser feita é a avaliação, tá? Do paciente. Então, é uma técnica muito utilizada em terapias cognitivas, tá? É uma técnica que não é a mais indicada para uma intervenção de crise aguda. Eu chamo a atenção aqui que numa intervenção de crise aguda, o mais indicado são as técnicas de respiração, tá? E principalmente a técnica de respiração diafragmática. A técnica do relaxamento progressivo, muscular progressivo, ela é mais indicada quando o indivíduo ele já saiu daquela crise aguda, certo? E ele já está em um momento mais de mais flexibilidade, entrando naquele momento psicoterápico de flexibilidade cognitiva, no momento psicoterápico, em tratamento psicoterápico, ok? E isso não significa que não se pode aplicar em um indivíduo que esteja numa crise mais aguda. Por isso que é importante fazer a avaliação do paciente, tá certo? Então, essa avaliação, o terapeuta ele vai procurar entender qual é a demanda do paciente, o que mais está ocasionando sofrimento na vida dele, tá? Quais são as suas demandas do ponto de vista cognitivo, fisiológico, comportamental. Então vai ser feita toda essa avaliação, inclusive uma avaliação em relação à possibilidade dessa técnica ser adaptativa àquele paciente ou não. Então, para isso, é preciso sugerir ao paciente a técnica. Nenhuma técnica a gente vai e aplica de uma só vez, né? É sempre colaborativo. Então, é preciso sugerir, explicar um pouco sobre o objetivo dessa técnica e perguntar ao paciente se ele acha que ela pode ser útil para ele, tá? Então, essa avaliação é super importante e o relaxamento será importante para aquele paciente. Será que esse relaxamento vai ser importante para determinado caso, né? Então, o paciente precisa perceber uma melhora progressiva. Então, muitas vezes a técnica você está ali aplicando e aí o terapeuta precisa estar atento de como é que o paciente está fazendo a técnica, porque o relaxamento é progressivo. Então, primeiro começa-se com a mão, né? Com as mãos, pedindo ao paciente para ficar em uma posição muito confortável, fechar os olhos, ficar o mais confortável possível e que possa mentalizar a mão direita e apertar a mão
sentindo o punho. Então, esse é o primeiro músculo. Aperta bastante, certo? E sempre voltando a sua atenção para esse músculo aqui da mão direita. Então, mas como o paciente ele não tem o costume, ele não está adaptado a essa técnica, ele pode, por exemplo, ao mesmo tempo que estiver apertando a mão, ele pode estar fazendo careta. Então, na verdade, ele não está sentindo apenas esse músculo, ele está sentindo o músculo da testa também. E aí cabe ao terapeuta apontar isso ao paciente, né? Então, interromper, perguntar se ele está sentindo algo, se ele está com alguma dificuldade de prestar atenção, de contrair essa musculatura. E de acordo com essa dificuldade, o terapeuta pode ajudar na dificuldade. Então, o terapeuta pode, inclusive, pegar o braço do paciente e depois sustentar o braço e soltar para que ele sinta, né, a pressão e o braço soltando. Mas é super importante que a técnica seja aplicada de uma forma muito minuciosa, com muita atenção do terapeuta, certo? E de uma forma muito minuciosa para que de fato haja esse aprendizado, que de fato o paciente entenda, né? Porque, quer ver? Vamos tentar aqui. Eu vou pedir a vocês que foque a atenção de vocês nessa mão, certo? Feche essa mão e foque a atenção no punho. Eu vou pedir que feche a mão, né? A força agora é toda na mão direita, aqui, ó, forçando o punho. Então, contando de 1 até 10, forçando muito através do fechamento da mão, esse punho. Vamos contar de 1 até 10, né? E apertando muito. E prestando atenção a esse músculo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, apertando bem, 9, 10. Relaxa, vai relaxando bem devagar, tá certo? Relaxando bem devagar, ok? Tá. Então, pensem agora, escrevam, e lá no dia da aula vivo vocês vão me falar, tá? Como foi que vocês sentiram essa experiência, tá? Então, assim, eu vou compartilhar com vocês aqui como foi a minha experiência. Como eu estou aqui de frente de uma tela dando uma aula, a minha experiência foi uma experiência equivocada. Eu não fiz a técnica da forma como eu deveria fazer, sabe por quê? Porque eu tinha que estar de uma forma muito relaxada e tal, então eu estava com o braço assim, então no momento em que eu apertei aqui, eu não consegui contrair apenas essa musculatura da mão. Eu acabei contraindo aqui, certo? Do braço, e isso não me ajuda, se eu fosse um paciente não iria ajudar, como não ajudou. Eu não consegui perceber o relaxamento desse músculo, porque quando eu estava relaxando esse músculo, esse outro estava contraído, certo? E aí ficou meio confuso. Então é uma técnica muito minuciosa e o terapeuta precisa estar extremamente atento e ajudar o paciente a de fato compreender, certo? A técnica. Então, o paciente precisa perceber uma melhora progressiva, então assim, uma melhora progressiva no seu caso, nos seus sintomas, na sua situação, no seu problema. Vamos imaginar que estejamos trabalhando com o paciente dentro de uma demanda que ele traz da queixa principal e de metas, dentro das metas que ele traz para a terapia, porque aí vocês vão aprender mais adiante que a terapia cognitiva é baseada em metas. E uma dessas metas que ele tenha, digamos que seja melhorar as relações
interpessoais no trabalho. Vamos imaginar que ele seja um paciente com dificuldades de relações interpessoais e ele traz como uma das demandas, uma das metas para a terapia, melhorar essas relações interpessoais no trabalho. E aí a gente começa a trabalhar diversas técnicas dentro de um manejo clínico, porque terapia cognitiva não é apenas técnica. A gente começa a trabalhar dentro de um manejo clínico e dentre essas técnicas utilizamos a técnica de relaxamento progressivo muscular, porque ele relata que cada vez que ele chega no trabalho é uma tensão muito grande, que ele já chega todo tensionado, que ele já começa a ficar todo tensionado só de pensar em ir para o trabalho. Então, a gente vai trabalhar diversos aspectos com esse paciente, cognitivos, emocionais, comportamentais, diversos aspectos que a terapia cognitiva trabalha. E dentre eles utilizar a técnica de relaxamento como uma das técnicas. Então, nós vamos perguntar a esse paciente se ele está sentindo uma melhora progressiva. Se dentro, por exemplo, dessa questão da tensão que ele sente no trabalho, se ele acha que a técnica, que o processo psicoterapêutico, que o relaxamento progressivo está sendo progressivamente benéfico para ele dentro desse contexto. E aí a gente vai avaliar isso com o paciente e perceber se essa técnica ela está sendo benéfica ou não para aquele paciente. É uma técnica sensacional que, apesar de ser minuciosa, tem um efeito fantástico. E muitos pacientes às vezes não aderem porque pode ser que o terapeuta não aplique da forma correta, ou pode ser que o paciente não seja psicoeducado da forma correta, né? Então, para uma melhor adesão ao tratamento em terapias cognitivas, é preciso ter um processo, aplicar a psicoeducação o tempo inteiro. Então, se o paciente é psicoeducado sobre o que está sendo utilizado com ele, a probabilidade de aderir ao tratamento é maior, né? Então, o principal problema é a tensão excessiva a que se vê submetido diariamente. É esse o principal problema? Então, sendo o paciente trazendo uma questão de tensão, tá? De tensão excessiva, em relação a esse exemplo que eu acabei de dar, então essa técnica ela pode realmente ser muito benéfica a esse paciente, tá, gente? Então vamos lá. A relação paciente-terapeuta é extremamente importante ser trabalhada. A aliança terapêutica, gente, faz parte de qualquer processo psicoterapêutico, né? E não tem para onde a gente correr. Então, quando há uma boa relação entre paciente e terapeuta, o terapeuta ele tem um espaço maior para a psicoeducação, há uma confiança mútua, então o paciente confia no terapeuta e a probabilidade da adesão ao tratamento também aumenta, e aumenta significativamente. Então, o processo é sempre do paciente, é ele que vai dizer se se essa intervenção está sendo boa para ele ou não, se ele está conseguindo entender, compreender e se isso está sendo benéfico para a melhora do quadro, melhora dos sintomas. Então, ele que vai dizer, o processo é dele. O terapeuta não impõe uma intervenção, não impõe que seja aplicada determinada técnica, o paciente é que decide, tá? O terapeuta precisa ter manejo para perceber quando e se aplicar a técnica, tá? Então, faz parte daquele processo de avaliação, faz parte do raciocínio clínico, de como chegou o seu paciente, se naquele momento cabe mesmo aplicar determinadas técnicas, e se você avalia o paciente, percebe que essa técnica ela pode ser benéfica para
para ele, o terapeuta precisa ter o manejo para perceber o momento certo de oferecer a técnica e de aplicar a técnica, tá certo? A aliança terapêutica, como eu falei anteriormente, a psicoeducação são peças fundamentais. Tudo bem? Então vamos lá. O ambiente físico precisa ter uma boa iluminação, mobiliário não necessariamente precisa ter um divã, mas precisa ter um mobiliário adequado para que o paciente possa ter realmente esse estado de relaxamento, né? Então tem que ter todo um aparato do paciente nesse ambiente físico, tá? O tom de voz do terapeuta, o tom e a intensidade muda de acordo com o procedimento de relaxamento aplicado. Então, como vocês viram no roleplay que nós fizemos no bloco 1, eu, enquanto terapeuta, utilizei um tom de voz bem ameno, porque ali, naquela situação que a paciente chegou muito mobilizada, eu precisava acolher, então eu precisava acalmar a paciente, acolher, validar. E a técnica de respiração diafragmática, ela pede que o terapeuta tenha uma voz mais branda, que seja mais calmo, que fale mais tranquilamente, tá? Agora, no relaxamento progressivo, a voz segue uma tonalidade normal. Então, segue uma tonalidade normal, agora, do normal dentro do que é o perfil também daquele paciente. Então, o terapeuta não precisa assim, ir baixando o tom de voz conforme for aplicando a técnica. Não, ele pode ter uma tonalidade normal. Ele começou naquela tonalidade, ele termina, ele vai naquela tonalidade, tá certo? A apresentação da técnica. É super importante que o terapeuta ele apresente a finalidade da técnica, como ela será usada nas sessões, que o paciente pode praticar em casa e deve praticar em casa. Inclusive é uma técnica que a prática em casa ele pode fazer tanto com a escuta da voz do próprio terapeuta, pode ser gravada a sessão, como ele pode gravar a sua própria voz, aplicando a técnica, e aí ele coloca a sua própria voz, ouve e vai fazendo os comandos, tá? Tem que perceber se o paciente compreendeu e aceitou a técnica, tá? E a apresentação da técnica deve ser feita no final da avaliação. Então, avaliou o paciente, apresenta a técnica, tá certo? Então, a técnica é ensinada de forma progressiva nas sessões. Então, como é que é de forma progressiva? Por grupo de músculos. Então, na primeira sessão, faz-se a psicoeducação, ensina-se um grupo de músculo, que pode ser mão, que pode ser braço, antebraço. Na outra sessão, outro grupo de músculo e assim sucessivamente. E aí, quando ensina-se um grupo de músculos ao paciente, o paciente ele faz, depois o terapeuta pergunta como foi, faz todo aquele procedimento, se fez sentido, se ele teve alguma dificuldade. Caso ele teve alguma dificuldade, o terapeuta ensina mais uma vez, faz junto com ele e ele vai treinar em casa. Dessa forma, como eu falei, ou levando a voz do terapeuta gravada, ou então gravando a sua própria voz, certo? A primeira sessão, por exemplo, aqui não existe um protocolo fechado de por onde começar a aplicar a técnica, por qual músculo podemos começar a aplicar a técnica. O terapeuta pode seguir um roteiro próprio, porém, eu trago aqui uma sugestão que a maioria da literatura coloca, tá? Então, a primeira sessão, os braços, a segunda sessão, testa, olhos e nariz, terceira, boca e mandíbulas, quarta, pescoço, quinta, ombros, peito e costas, sexta, abdômen, sétima, pés e pernas, oitava, relaxar sem tensionar todos os músculos. E cada sessão dura aproximadamente 20 minutos, tá? Então, são 20 minutos que o terapeuta tira na sessão para a aplicação dessa técnica para ensinar ao paciente
músculos por músculos. Então, a apresentação da técnica é extremamente importante que o terapeuta ele possa se certificar, se assegurar se o paciente compreendeu as frases do terapeuta, se teve problemas com algum grupo muscular, se sentiu dor, se não conseguiu contrair determinados músculos. Pode ser que alguém possa ter feito uma cirurgia na mão, por exemplo, e essa cirurgia comprometeu algum músculo e logo ele não consegue contrair e sentir dor, ou ele não tem forças. Então é super importante compreender isso. É necessário adequar a técnica a cada pessoa, então é preciso adequar a técnica a cada pessoa no sentido de que o manejo, quantas vezes fazer essa técnica na sessão, de que forma colocar e explicar para o paciente, tá? Então pode ser que o paciente não consiga contrair determinados músculos, tudo bem, pula-se esse músculo e faz com outros músculos. Pode ser que tenha, como eu falei anteriormente, problemas com força, com dores, e tudo bem, faz com outros músculos. Então é importante adequar a cada pessoa. Pode-se repetir as 8 sessões padrões, né? E o terapeuta pode modelar ou ajudar fisicamente o paciente, como eu falei anteriormente, pegar o braço ou deixá-lo cair, para que ele perceba, né, como que é esse movimento de pega o braço, aí segura, contrai, deixa o braço cair, segura o braço, deixa o braço para ele entender esse momento em que o braço está estendido e que logo ele sente aqui dores nesse braço, porque ele vai estar, né, em um processo de meio que solto ali e de repente soltar esse braço, tá? Então é super importante que se atente para essas situações de possíveis problemas com a aplicação da técnica. Então, voltando aqui só um instantinho no relaxamento progressivo, muscular progressivo, parece ser uma técnica difícil, né? Parece ser complicada, mas ela é minuciosa, é preciso ter manejo para aplicá-la, mas ela é fundamental e é super utilizada nos processos de terapias cognitivas. Vale muito a pena aprender e aplicar a técnica. Técnica da meditação. Então, a meditação é uma técnica de relaxamento que tem o objetivo de trazer o indivíduo para esse estado de relaxamento, né, de quiescência, e é muito utilizada também em processos de psicoterapia, tá? Então, ela mantém a atenção focada no aqui e agora. Um dos principais objetivos é manter a atenção focada no aqui e agora. Então, geralmente mantém a atenção ligada para a respiração, para o que está acontecendo no ambiente, para o que está acontecendo no momento, né? O objetivo principal é que o indivíduo mantenha-se focado no que está fazendo, que desenvolva um estado de relaxamento, de tranquilidade, e o relaxamento que é obtido indiretamente. Então vamos lá. As instruções básicas para uma técnica de relaxamento é pedir ao paciente que escolha um lugar tranquilo, que possa fazer 20 minutos 2 vezes ao dia, sentar-se em posição cômoda que suporte o peso. Não é recomendado deitar, porque deitar em um processo de relaxamento pode dormir e aí a técnica não vai atingir o objetivo principal. É como se fosse um estado de sonho, né? Estando acordado. Pede seu paciente para fechar os olhos, não tentar controlar os pensamentos, ou seja, tentar deixar fluir os pensamentos, certo? E quanto mais praticar, mais aumentará o nível de relaxamento. Então são diversas técnicas de relaxamento que o terapeuta pode combinar com o paciente, caso ele goste, caso ele se adapte, caso ele ache que vai ser benéfico para ele, para praticar durante 20 minutos, 2 vezes ao dia, na semana, que também é
uma forma de melhorar e de incentivar ao processo de relaxamento, tá? As técnicas de imagens mentais agradáveis, tá? Que elas são resposta de elas emitem uma resposta de relaxamento. O paciente proporciona sua própria cena. Então, assim, o terapeuta pede ao paciente, vocês vão ver no roleplay que a gente fez hoje, o terapeuta pede ao paciente para imaginar onde ele está, qual é a cena. Então ele é que traz a cena, não é induzida uma cena. Imagine que você esteja no lugar. Não, o paciente traz a sua própria cena. Por que o paciente traz a sua própria cena? Porque é super importante que quando ele traz a sua própria cena, ele traz os processos que ele está vivenciando, ele traz junto o que ele vivencia, o que ele precisa, o que ele almeja, tá? Então o terapeuta não induz uma cena, o paciente é que traz a cena. O terapeuta deverá trabalhar com as imagens do paciente, o paciente deverá adotar uma posição relaxada, fechar os olhos, é uma técnica que deve ser aplicada entre 10 a 20 minutos. Ok, gente, então, em relação às técnicas, era isso que a gente queria colocar um pouquinho para vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido, mas qualquer dúvida a gente vai tirar no nosso encontro ao vivo, tá certo? Muito obrigada mais uma vez pela atenção e um grande abraço.